Olá, Mateiros, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bacana, legal, que é a autossuficiência na trilha. Tá bom? Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que tem muita gente me perguntando como ele faz dentro da trilha. Tá certo? Às vezes a pessoa sabe o que é, mas não sabe como fazer, tá? Então a gente vai bater um papo sobre isso. Olá, sou Amilcar Júnior do canal Trilhas e Morros e a gente vai conversar sobre autossuficiência. Autossuficiência, já está dizendo, né? Você tem que ser você e você dentro da trilha. Não tem, é a sua mochila, a tua vida, não é? E fazer uma autossuficiência, você vai sentir muito mais do que você fazer um treino na trilha comum, entendeu? Você ter uma autossuficiência dentro de uma trilha é você simplesmente viver da sua mochila. Você vai viver das coisas que você está carregando dentro da sua mochila. Você vai viver daquilo que você está levando para dentro da trilha. Então, o treino de autossuficiência começa lá na noite anterior, às vezes na semana anterior, não é? Às vezes os caras falam assim comigo, pô, mas e se eu correr durante 4, 5 horas, isso é autossuficiência? Não. Eu vou falar para você que eu vou considerar que você está fazendo uma prova de autossuficiência acima de 10 horas. Não é? Você vai botar a mochila nas costas, vai fazer um treino de 10 horas, não é, com a mochila nas costas. Então, eu tenho certeza absoluta que você vai passar um monte de perrengue, entendeu? Mas assim, não é pouco não, é muito perrengue, porque as situações vão acontecendo dentro da trilha e você tem que sanar, não é mesmo? Você tem que sanar a sua pane, você tem que ter competência para isso. E às vezes as pessoas falam assim para mim, Milka, mas pô, um treino de autossuficiência numa trilha, por exemplo, eu vou fazer uma prova e aí eu vou treinar durante um mês a autossuficiência. Tá, a sua prova é de quanto tempo? De 4, 5 horas. Beleza. Se você acha que você sobrevive 4 horas com a mochila nas costas, tá? Tudo bem, mas eu acho que você não está fazendo um treino nem uma prova com autossuficiência, né? A prova de autossuficiência é aquela prova que você corre num deserto, você corre dentro de uma trilha fechada, não é? E que você vai levar 10 horas lá dentro, entendeu? A autossuficiência é você ter mais, é você ser mais safo dentro da trilha. Não é você sobreviver. A Milka, então, eu posso dizer que autossuficiência é sobrevivência? Sim, é sobrevivência. Você imagina, você fazer um treino, né? Vou falar que vou fazer um treino para fazer uma prova de 160 quilômetros, entendeu? Uma ultra de 160 quilômetros. Poxa, se você não fizer um treinamento, se o seu corpo não se habituar a ter esse treinamento, você vai parar no quilômetro 30, no quilômetro 20, entendeu? Você vai desistir. O controle de beber a água, o controle de você comer, não é? O comer é que é tenso, né? Porque às vezes você está correndo, não tem fome, mas você tem que comer, não é mesmo? O controle de você se guiar na trilha, não é? Você ter uma segunda peça, terceira peça de roupa, caso você se molhe, você vai atravessar um rio, não é? Então, você tem que ter uma experiência mínima para você fazer um treino de autossuficiência dentro da trilha. Eu já fiz vários treinos de autossuficiência, né? Eu já fiz provas longas, né? Provas de 10 horas, 11 horas, 12 horas, né? E eu peguei chuva nessa prova, não é mesmo? Eu peguei muita chuva, porque você pode imaginar assim, que você, mas eu me dou bem, eu já corri na chuva. Não, porque quando você está dentro da trilha e você começa a pegar chuva, o frio é intenso. E aí você tem que ter um controle muito grande, porque você vai ficar com a roupa molhada. Aí é o que eu te falo, aí vem a peça de roupa que está na sua mochila. Você tem que ter uma mochila adequada, não é? Você tem que ter alguns princípios, por exemplo, usar uma mochila de 12 litros, não é? Você tem que ter um controle maior sobre aquela mochila que você está usando, não é? Então, a autossuficiência na trilha, você tem que ter uma situação que você possa sanar o problema, não é mesmo?
sem se maltratar. Porque eu já vi casos aí do cara não comer na trilha. Ele fala assim, não, eu vou economizar a comida, porque eu vou lá na frente precisar dessa comida. E aí começa a economizar. E adivinha o que acontece? O cara começa a fazer uma falência muscular, a taxa de glicose dele abaixa assustadoramente, e aí o camarada começa a ter cãibra, o cara começa a querer sentar na trilha, não é? E não é para isso que você treina autossuficiência, não é mesmo? Quando você vai fazer um trekking ou você vai fazer um hiking dentro da trilha, que é aquelas caminhadas longas, pode ter certeza que a autossuficiência ela se encaixa direitinho aí, tá? Você correr dentro de uma trilha fechada, não é mesmo? Uma trilha em que você não tem assim, você nunca passou por ela, então você não sabe o que vai te encontrar ali na frente, né? Então, como eu te falei, começa no dia anterior, na semana anterior, aí você vai saber do seguinte, bom, meu celular vai acabar a bateria, não é? Então eu tenho que levar um power bank, eu tenho que arrumar um power bank bom para que alimente o celular e eu não perca o celular, ele não esgote o power bank. Eu vou levar uma lanterna de cabeça. Tá, você pensou na lanterna de cabeça? Qual é a lanterna que eu vou levar? Eu vou entrar em mata fechada. Se você vai entrar em mata fechada, não adianta você levar essas lanterninhas de pequenininha, entendeu? De 50 lumens, 80 lumens, que ela não vai clarear, né? Ela só vai deixar um pouquinho claro, mas ela não vai clarear, não é? Então você tem que ter um power bank também para alimentar a lanterna de cabeça, né? Uma lanterna de cabeça boa de 1.000, 1.500 lumens, tá? Então é uma lanterna de cabeça cara, né? Mas eu vou fazer uma autossuficiência, vou começar tipo 5 horas da manhã e vou acabar 5 horas da tarde, certo? Mas você tem que se entender que às vezes 5 horas da tarde já escureceu. Quando você está dentro do mato fechado, escurece muito mais rápido do que se você estivesse correndo em situação aberta. Pode acontecer alguma coisa, você ter que parar e aí você entra noite adentro. Eu mesmo já fiz uma prova, né, uma prova de trilha, onde eu não estava carregando a lanterna de cabeça, né, uma das poucas vezes que eu pichotei, né, de não levar a lanterna de cabeça. O que aconteceu? Chegou uma certa hora dentro da trilha, não é? Eu tive uma cãibra muito forte, então eu tive que dar uma parada. Aí eu fiquei em torno de uns 30 minutos parado, né? Passei o gel, não é? E fiquei uns 30 minutos parado dentro da trilha para poder a minha musculatura receber oxigênio e voltar, né? E aí o que aconteceu? Eu demorei, quando eu comecei de novo na trilha, eu demorei a correr, não é? Porque você demora a correr, você tem que esperar a sua musculatura ficar bem mais solta para você voltar a correr. E aí demorou muito, eu levei em torno de umas 3 horas até voltar a correr na trilha, até mesmo porque a trilha era muito acidentada e eu tive que caminhar muito. Então, entrou noite adentro, não é? Foi um desespero para mim, não é mesmo? Foi um desespero. Aí o que eu fiz? Peguei o celular, liguei a lanterna do celular, né? E fiquei com o celular. Obviamente, caiu rápido. Então eu peguei o power bank, coloquei o power bank no celular e fiquei agarrando os dois assim, ó, carregando os dois, o power bank grudado no celular para me sair daquela situação. Então você tem que ter esses momentos de expertise, entendeu? Não é sentar e chorar, né? Então eu não vejo muita mulher, por exemplo, fazendo autossuficiência, né? São raras as mulheres que fazem autossuficiência. Eu digo rara, sim, autossuficiência em trilha, né? Em deserto, em caminhadas, aí você vê. Mas eu estou falando de autossuficiência em trilha, mulher correndo sozinha, não é? Apesar de que eu tenho várias amigas, algumas amigas, que elas fazem isso, elas correm sozinhas no mato fazendo autossuficiência. Porém, correr no mato, fazer prova no mato de 10 horas é diferente de você fazer autossuficiência. Entendeu? Você tem que viver da mochila, né? Você tem que viver da mochila. É como se você saísse da sua cidade, tá? E fosse para uma cidade vizinha, que fosse assim, 150 quilômetros. Aí você pegasse a estrada e fosse, não é?
Aí você fala, não, eu não vou parar em posto de gasolina, eu não vou parar em restaurante, eu vou viver da minha mochila. Aí, como é que eu treinava? Vou falar para vocês, eu levava zero dinheiro. Zero dinheiro. Amilcar, você é doido. Sim, eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes. Zero dinheiro, para poder eu não ter que comprar nada. Tá? Como é que eu enchia minha mochila, minhas garrafinhas? Eu ia, parava, tudo bem, que aí eu ia no posto, eu chegava e perguntava para ele, onde é que tem uma torneira? Aí o cara mostrava, ou então eu pegava, não tem aquele negócio de você de encher encher aquele tonelzinho para limpar o vidro? Pois é, eu botava a mangueira ali, enchia minhas garrafinhas, botava o clorinho, continuava caminhando, continuava correndo. Entendeu? Então, a autossuficiência é isso. Teve um inscrito nosso na última live que ele perguntou, né, sobre a autossuficiência. Falaram um pouco sobre a autossuficiência. Todo mundo quer fazer uma autossuficiência, né? Todo mundo quer fazer uma prova longa. Quem é que não quer fazer uma prova longa? Não é? Todo mundo quer. Você passa assim e fala assim, qual é a prova que você quer fazer? Eu quero fazer uma prova de 100 quilômetros, né? Uma ultra de 100 quilômetros. Mas a pessoa tem que entender que uma ultra de 100 quilômetros, o organizador não tem como colocar água para você beber, como você faz nessas provas que você está acostumado a rodar aí, não é? Essas provas de 100 quilômetros, essas ultras de 100 e de 50, de 80 quilômetros, vamos botar assim, provas acima de 50 quilômetros, eles não vão colocar, ele não vai colocar água no percurso todo, entendeu? Você tem que ser autossuficiente, não é? Por isso que quando você tem uma ideia de se correr de se correr uma ultra, você também tem que ter a ideia de que você vai passar a viver de você mesmo dentro dessa ultra. Mas Amilcar, eu vou correr com apoio. Então não é autossuficiência. A autossuficiência é justamente isso. A autossuficiência é você ter que botar a mochila nas costas e sair. Aí quem faz esse planejamento? É você. Você tem que ter um planejamento. Você tem que pôr no papel o planejamento. Você tem que se planejar. Eu vou carregar na minha mochila isso. Aí bota comida. O que eu vou levar de comida? Eu estou acostumado a comer frango assado. Frango assado. Eu costumo comer, não me dou mal. Você vai levar franguinho assado. Você vai pegar o peito de frango, corta ele, divide ele em 2, aí corta aquelas partes brancas do peito do frango, embrulha com papel laminado, coloca dentro de daqueles zíper, daquelas sacolinhas zíper, e vai colocar dentro da sua mochila. Coloca lá 7, 8 pedaços daquele que você vai comer, tá? Quantos cabogel eu vou levar? Bom, se você pensando que você vai fazer uma prova dessa em 12 horas, uma prova de 12 horas, e se em cada hora você tomar um carbogel, você tem que levar em torno de 15 carbogel. Você vai carregar 15 carbogel. Você vai carregar rapadura, não é? Aquela tijolinho de rapadura, e você vai carregar uns 8 ou 9 tijolinhos daquele. Não é? Você vai levar cápsula de sal. Está acostumado a tomar cápsula de sal? Beleza. Quantas cápsulas de sal eu vou tomar? Eu tomo de 1 em 1 hora. Então, se são 12, a prova vai durar 12, que você sempre coloca a mais, aí você vai levar 15 cápsulas de sal. Eu, por exemplo, levo mais de 15. Eu sempre levo 20 no caso, não é? BCA, mesma coisa. Então você tem que fazer um planejamento, não é? Quantas bermudas eu vou levar na minha mochila? Eu vou levar uma bermuda. Aí você tem que pegar a bermuda, você roda, sabe? Você amassa a bermuda, né? Aí coloca ela dobradinha, coloca ela no fundo, não é? A mesma coisa com a meia. Porque você não queira saber, num treino, numa prova de ultra de 50 quilômetros, o seu pé vai suar e automaticamente vai começar a friccionar. Aí você tem que trocar a meia, às vezes você tem que passar dentro d'água, não é? Então, esse planejamento que você faz é um planejamento que começa lá atrás. Você não vai simplesmente de hoje para amanhã, não, eu vou pegar minha mochila e vou fazer 12 quilômetros no mato. Tem gente que faz isso, mas não está certo.
Você tem que fazer um planejamento. Outra coisa é você sair de uma maratona, tá certo? E já pular por uma prova de 100 quilômetros. Não, você tem que fazer pelo menos 3, 4 maratonas dentro do mato, ou seja, 42 quilômetros dentro do mato. Aí sim, você vai pular para uma prova de 80. Você não pode pular a etapa. E aí o que acontece? Você numa prova de 50 quilômetros, você sofre muito, muito, muito mesmo. Não é? Você sofre demais numa prova de 100 quilômetros, ou numa prova de 50, ou na prova de 80. Não é? Vocês estão vendo aí, ó, eu estou na praia, né? Eu estou nessa imagem que vocês estão vendo, eu estou numa praia, eu estou fazendo uma prova, tá, de 65 quilômetros. Essa prova aí que vocês estão vendo, eu levei em torno de 8 a 10 horas para acabar, eu não me recordo, mas eu acho que foram 10 horas para acabar essa prova. Né? Graças a Deus foi toda durante o dia, né? Mas essa prova aí foi uma prova dificílima, e eu fui uma prova autossuficiente, de autossuficiência, não é mesmo? Essa outra prova que vocês estão vendo aí, ó, eu passei em cima de pedra, né? Eu tive que passar em cima de pedra, então você já está cansado, e aí você tem que passar por cima de pedra, é muito difícil, tá? É muito difícil. Então, vocês vejam aí, vocês viram aí as duas imagens, que são provas com autossuficiência. Então, quando a gente tem essa facilidade de fazer essa prova, ótimo, né? Ótimo. Agora, você tem que fazer com que você tenha essa doutrina. E como é que você faz essa doutrina? Você faz treinando. Então, você não vai pegar e simplesmente botar a mochila nas costas, porque a Milka falou que tem que botar e treinar, que você vai sair correndo pelo meio da rodovia, nem mesmo pelo meio da montanha. Faça um treino de 4 horas, entendeu? Aí, durante uma semana, você faz 2, 3 treinos de 4 horas dentro da trilha, sempre sobrevivendo da sua mochila. Depois você faz um treino de 6 horas, aí você passa mais um tempo fazendo treino de 6 horas, depois você vai fazer um treino de 8 horas, sempre suba 2 horas, entendeu? De 2 em 2 horas, porque 2 horas dentro do mato é muita coisa, pode virar uma eternidade. Principalmente se for assim, ó, tá? Se for assim, aí que vira uma eternidade mesmo. Outra coisa que você tem que saber na autossuficiência é que quando você vai fazer uma prova de autossuficiência e você tem altimetria, olha, é caixão, tá? Você vai sofrer subindo, então você vai gastar mais, você vai ter que comer mais, você vai beber mais água, entendeu? Você vai cansar mais. Então a autossuficiência, ela tem que ser muito bem planejada. Você tem que simplesmente pegar, olhar, deixa eu ver aqui, quantos metros eu vou subir? Ah, eu tenho 1.800 de altimetria. Ah, eu tenho 5.000 de altimetria, não é? Então você tem que saber que você vai ficar muito tempo subindo, não é? E obviamente você não vai poder subir correndo o tempo todo, então você vai ter que caminhar, e aí você demanda mais tempo, tá vendo? Demanda mais tempo. Então, se demanda mais tempo, você vai passar mais tempo dentro do mato, e aí, se em vez de um plano que você fez de 10 horas, você pode fazer um plano aí para 15 horas, 16 horas, não é? E se acabar tudo, se acabar a tua comida, se você não tiver controle sobre essa comida, sobre essa água, entendeu? Você pode ter problema sério e ter que chamar os outros para te buscar, não é? E não é bacana, não é agradável você ter que chamar ninguém para te buscar, né? Até mesmo porque, se você estiver dentro do mato, não é? E você chamar alguém para buscar, daqui a quanto tempo esse alguém vai chegar dentro do mato para te pegar? Não é mesmo? Aí você vai ter que, às vezes, pernoitar dentro do mato. Tá? Já vi casos que aconteceram, não é mesmo? Amigos que do meu lado, né, que falaram comigo que tiveram que pernoitar dentro do mato, porque tiveram problemas de acabar a comida, acabar tudo. Tá? Ah, mas Amilcar, eu procuro comida dentro do mato, eu procuro fruta, procuro... Tudo bem. Eu também já andei em cima já peguei uma plantação de mexerica e enfiei a cara na mexerica. Tá bom, enquanto tem, tá bom. E quando não tem? Não é? Então, você fazer um treino ou prova de autossuficiência, você tem que ter um treinamento adequado. Eu sempre falo isso, eu vou falar isso. Não adianta você falar para mim que
eu adoro fazer, eu sei fazer. Não. Toda vez que você for fazer um treino ou uma prova de autossuficiência, é uma prova diferente, é um treino diferente. Tá? Às vezes você está fazendo um treino dentro do mato e que você passou naquele mato ali umas 15 vezes, mas na 16ª vez o mato está diferente. O mato cresceu, não é? Então fecha tudo, a trilha fecha, entendeu? Então você tem que saber direitinho fazer essa autossuficiência, porque eu acho assim, você falar de autossuficiência, a pessoa pode não entender, então você tem que ir fazer. Então é aquilo que eu vou dizer e vou repetir para você, tá? Faz uma autossuficiente de 4 horas, depois 6 horas, depois 8 horas, depois 10 horas, sempre suba 2 horas. Você vai entender que quando você sobe de 4 para 6, essas 2 horas que você sobe, tá? Dentro do mato, né, ou em estrada, principalmente em estrada, fazendo ultramaratona, 2 horinhas é muita coisa. Você não faz ideia como é muita coisa você fazer um treino ou uma prova e você subir 2 horas nesse tempo. É muita coisa. Poxa, 2 horas dentro do mato, 2 horas são 8 quilômetros, são 6 quilômetros, dependendo da altimetria. É muita coisa, tá? Então a dica é essa, hoje a dica é essa da autossuficiência na trilha, né? Essa dica já vale o like, não é mesmo? E de repente já vale a inscrição. Inscreve aqui embaixo, entendeu? Inscreve aqui embaixo, clica na sinetinha para receber nossas atualizações. Comenta aqui, ó, se você já fez alguma coisa parecida, se você já fez um trek, um hiking, ou você já correu dentro da trilha por mais de 10 horas, 12, 15 horas. Comenta aqui embaixo, tá certo? Que a gente vai responder a todos os comentários, tá bom? Então a gente fica por aqui, tá? Um forte abraço e ó, até a próxima. Fui.